Boa noite, pessoal. É, Gravando esse vídeo aqui para me posicionar e será o minha última manifestação política, até porque não tem mais o que fazer, não há mais o que fazer, e pensar aqui um pouquinho nas coisas, né? Precisei de um tempo aí, tomar um banho, comer alguma coisa e dar uma descansada e refletir sobre o que aconteceu, sobre essa tragédia que aconteceu no nosso país hoje. Primeiro, é lamentável, é inaceitável, é incompreensível que um país esteja feliz, uma parte do país, né, metade do país, esteja feliz com a eleição de um bandido. Isso. Lula é um bandido, condenado em 3 instâncias por 9 juízes, inclusive pelo pleno do STF na época, e só foi eleito porque um amigo dele do Supremo Tribunal, o senhor juiz lá, Fachin, interpretando a lei da maneira dele, né, anulou os processos, as condenações do presidiário, do ex-presidiário, colocando ele então em condição de ser eleito, já que ele não era mais ficha suja a partir da anulação. É lamentável, eu fico triste. Eu vim agora para casa depois do culto e vendo as pessoas sorrindo, felizes, penduradas nos seus carros, nas suas motos, gritando o nome do bandido, né, e feliz, alguns, conversando com um amigo, né, em particular, alguns dizendo assim: a partir de amanhã vamos comer picanha, a partir de amanhã vamos ficar ricos, não vamos mais morar nessa pobreza, não vamos mais ser pobres, as nossas vidas vão mudar, né? Vamos comer melhor, tudo vai ficar maravilhoso a partir de amanhã não teremos mais tristeza. Outros celebrando e gritando o nome do bandido como se fosse um clube de futebol. Bom, então com isso, exposta aqui a minha tristeza, o meu repúdio, a minha indignação, né, de como pessoas podem ficar felizes em colocar na presidência da República um bandido, e a mensagem que esses 50,8% aí dão para a geração é: crianças, o crime compensa. Jovens, podem roubar, podem ser ladrões, porque o crime compensa. Pode ser um assaltante, pode ser um traficante, um bandido de pior espécie. O crime compensa e você pode ser presidente da República. Esse é o recado que essa geração deixa para a próxima geração. Bom, rápidas reflexões aqui sobre todo esse período. Primeiro que nós não aceitamos a derrota, tá? Nós não aceitamos a derrota. Essa eleição ela foi suja, ela foi nojenta, ela foi desleal e ela foi covarde. As emissoras do establishment se juntaram contra o presidente Bolsonaro, o tempo todo chamando-o de genocida, o tempo todo inventando mentira de imóveis com dinheiro vivo, coisa que não existe. E se uma pessoa tivesse 2 neurônios, não repetia essa bobeira, não repetiria: Bolsonaro comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Primeiro que isso é uma besteira, uma bobeira. Uma pessoa inteligente não repete isso. Se você repete isso, eu tô te dizendo, você não é uma pessoa inteligente. Se você repete que o Bolsonaro comprou 51 imóveis, você não é uma pessoa inteligente. Você é um papagaio que repete aquilo que os outros querem que você repita. Tá? Você deveria analisar, você deveria buscar primeiro a informação antes de repetir uma besteira dessa. Né? Falei quase que eu enrolei a língua igual o ex-presidiário enrolou esses dias, né? Mas é uma besteira. Não repita mais isso. Não brinque com a inteligência, não repita mais isso. Tá? Isso é uma besteira, sabe? Qualquer pessoa com 2 neurônios ou com um neurônio funcionando, né, já sabe que isso não é verdade. Tá? Então, toda a mídia contra, com todo dia com fake news, com mentiras, com acusações, com levantamentos infundáveis sobre as ações do presidente, com um Senado e uma Câmara vetando os projetos do governo, se jogando contra, com um STF
que é a primeira vez na história que se ouve, né, não só no Brasil, mas no mundo, em que um Supremo, uma Corte Suprema, torna-se cabo eleitoral de um opositor, como fez o seu Alexandre de Moraes, né, fazendo de tudo, proibindo a imprensa séria, honesta, de falar as verdades do descondenado, né, não podendo chamar ele daquilo que ele é, bandido, ex-presidiário, descondenado, e tendo jornalistas sérios sendo impedidos de trabalhar porque o senhor Alexandre de Moraes estava militando pro opositor. Coisas inaceitáveis, como, por exemplo, na sexta-feira a Rede Globo lançar aí nos seus canais um print de um print futuro, né? Uma coisa assim impressionante, um print futuro em que dava a vitória do Lula, desculpa, perdão, eu faltei com respeito com vocês, a vitória do presidiário, né? Do descondenado contra o presidente Bolsonaro. É inaceitável que no sábado um juiz da Suprema Corte no seu Twitter faça chacota de algo que possivelmente ele já sabia que ia acontecer, não porque ele estava colocando a sua convicção ou o seu achismo, né? Mas ele levantou uma suspeita, porque ele debocha do presidente como já vai tarde. Como que ele poderia afirmar isso no sábado, se as eleições não tinham acontecido? Como a Globo poderia lançar um print futuro de algo que ia acontecer? Perceba, essas eleições não foram sérias. Não foram sérias. Não foram justas. Não foram leais. Né? Houve desonestidade o tempo todo contra um lado somente. Nós tivemos aí, inédito, empresários de direita sendo processados e presos por print de jornal, ou por print de jornal não, por recorte de jornal. Tivemos a privacidade desses empresários de conversa do WhatsApp sendo processados e presos. Tivemos jornalistas presos, deputado federal preso e com tentativa de cassação, ou cassação. Tivemos aí pessoas presas por falar mal da divindade Alexandre de Moraes. Ou seja, o tempo todo jogaram contra a direita, jogaram contra o presidente Jair Bolsonaro. Então não foi uma eleição justa, nós não podemos aceitar uma eleição injusta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente aprende desde criança com os nossos pais que nós não devemos andar com pessoas de má índole, com pessoas mau caráter, com pessoas que têm péssima reputação. Logo quando criança, a gente aprende, né? Um velho ditado dizendo assim: diga-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Esse ditado, ele aponta para que se você anda com uma pessoa fofoqueira, vão te chamar de fofoqueiro. Se você anda com uma pessoa adúltera, vão te chamar de adúltero. Se você anda com uma pessoa viciada em alguma coisa, você será confundido com um viciado de alguma coisa. Portanto, quem festejou ou quem votou e festejou num bandido, não se ofenda se alguém te comparar com um bandido. Não se ofenda, porque foi essa mensagem que você deu nesse dia que se passou. Mais um ponto para a gente pensar. Algumas pessoas vieram falar comigo dizendo: você está militando demais, você deveria se preocupar em estudar, em procurar cuidar do seu ministério, da sua vida e deixar esse negócio de política para lá, porque é Deus quem coloca, é Deus quem tira, e você não deve ficar se metendo nisso, isso pode pegar mal para você, pode te prejudicar. Beleza, né? Legal. Por que os outros podem se manifestar? Por que os outros podem destruir a minha vida colocando um bandido na presidência, que esse bandido vai prejudicar a nossa vida? Porque as promessas dele são exatamente as mesmas promessas que foram feitas na Argentina, que foram feitas na Colômbia, né? E em outros países aqui da América do Sul e Latina, que prometeram carne, prometeram benefícios, e eles estão hoje passando um perrengue danado. Argentina, né,
de promessa de carne, de churrasco, né? Hoje os argentinos comem restos que sobram. Quer dizer que eu não posso me manifestar. Eu não posso brigar no bom sentido figurativo, tá? Não posso lutar para que eu tenha um futuro melhor no meu país. Para que eu tenha gente honesta, decente, trabalhando. Eu tenho que ficar feliz, ficar quieto e aceitar que um bandido descondenado, né, guie politicamente o país da qual eu vivo, afetando o meu futuro em todas as áreas, e não posso me manifestar, tenho que ficar quietinho. Quem disse isso? Em que isso vai atrapalhar minha vida? Se é Deus quem coloca, e eu acredito que é Deus quem coloca, é Deus quem tira, acredito na soberania de Deus, então o meu ministério, a minha vida também não deve ser preocupação para algumas pessoas, porque se Deus me chamou, se Deus me comissionou, se Deus realmente é comigo, então nada vai atrapalhar aquilo que Deus tem para mim. Então, fique tranquilo, tá? Fique tranquilo, Deus está no comando de tudo, tá bom? Assim como eu tenho confiança de que Deus está julgando o país, permitindo que a escolha irracional, que a sandice de uma boa parte, de metade da população do Brasil seja concretizada para julgamento, então também eu acredito que a minha vida está nas mãos de Deus e Deus cumprirá aquilo que Ele quer para mim. Dito isso, também ouvi dizendo, vocês idolatram o Bolsonaro, vocês têm um ídolo. Pera lá, há uma grande diferença entre você admirar, uma grande diferença entre você respeitar e aprovar projetos de governo do que você idolatrar. Existe uma diferença brutal entre concordar, entre você aprovar, entre você confiar em projetos e você idolatrar alguém. Primeiro que a palavra idolatria, ela remete a culto, ela remete a veneração, a prestar honras espirituais. E vocês não veem ninguém fazendo isso para o Bolsonaro. Tá? Desculpa, mas isso é uma falácia, uma narrativa de quem realmente não aceita o contraditório. Assim como eu, os quase 50% da população do Brasil que concordam com o governo do Jair Bolsonaro, nós temos críticas contra ele. Nós aceitamos tudo dele. Nós nunca vendemos ou nunca defendemos a perfeição do Jair Bolsonaro. Nós nunca saiu das nossas bocas que ele não tem erro, que ele é perfeito. Não, nunca. Nós sabemos que ele tem erro, nós realmente criticamos quando deveríamos criticar, mas essas falhas e estes erros do presidente Bolsonaro não se comparam, mas assim, a uma eternidade, né? Há uma eternidade de distância entre erros de, por exemplo, comunicação, dos palavrões que ele fala, de algumas atitudes que ele toma em relação a decisões do governo, entre algumas negociações, às vezes o seu ímpeto, né, e ele errou em alguns momentos da pandemia, em alguns momentos logo no começo do governo com o seu ímpeto, perdendo a oportunidade às vezes de ficar quieto e não tomar, e não se expor da forma que se expôs, né? E algumas negociações que deveria ser feita ele não fez. Então nós temos críticas a ele, só que não se compara com um criminoso, com um bandido, com um quadrilheiro que foi eleito hoje por 50,8% da população. Não se compara. Eu prefiro ter a minha moral arranhada por um cara que fala palavrão do que ter meu bolso assaltado. Então, esse negócio de idolatria não cola, tá? Isso não cola. Quem idolatra, eu acho que é o outro lado, né? Que inclusive aceitou com pastores do lado, com padres do lado, com outros religiosos do lado, e muitos desses que estão aí que votaram, quando este senhor, este ser, disse que ele não era uma pessoa, que o nome dele não era o nome de uma pessoa, mas era uma
ideia. Notem, ele disse isso, está gravado, você pode puxar aí no dia em que ele foi preso, né? Ele disse isso. Eu não sou uma pessoa, eu sou uma ideia. E para você, meu querido isentão, que quando a gente falou, né, quando a gente pediu o seu apoio, a gente pediu a sua ajuda, lá no começo do governo do Jair Bolsonaro, vocês zombaram da gente quando a gente diz, olha, vamos apoiar, porque o PT pode voltar, vocês, não, o PT tá morto, vocês só falam isso, vocês ficam repetindo essas narrativas de que o PT tá morto, o PT tá morto, vocês estão ressuscitando o PT. Tá aí, eles voltaram com força agora para tirar eles daí, só pela graça de Deus, ou em alguns países em que Deus permite que se use a força, né? Se provoque uma guerra para arrancar. Eles voltaram. E você, isentão, você contribuiu para isso. Você contribuiu para isso. Você colaborou para isso. Um outro ponto, que é meu lamento também, por alguns evangélicos e cristãos em geral, evangélicos e católicos, que além de ter votado no bandido, eles fizeram campanha e denegriram, né, a imagem do presidente, chamando-o de genocida, falando impropérios e mentiras, né, contra o presidente, para fazer com que pessoas que não têm acesso à informação correta, que pessoas que não têm, que têm medo de perder a sua aposentadoriazinha, o seu salário, como, por exemplo, mentiras de, olha, ele vai acabar com a aposentadoria. Eu vi isso. Pessoas que não se envolvem com a questão política, mas elas falam, peraí, eu não posso votar em alguém que vai acabar com a minha aposentadoria, sendo que isso é uma mentira, porque nenhum presidente, nem esse bandido pode acabar com a aposentadoria, porque é algo, é algo que somente um recesso financeiro, uma crise financeira das medonhas, né, poderia atrapalhar em um aposentado de receber o seu dinheiro, o que nunca ocorreu. Eu acho que não ocorrerá. Então eu lamento por esses cristãos que fizeram isso, propagaram mentira, emprestaram a sua língua para Satanás, para mentir, para acusar pessoas de coisas das quais elas não mereciam, para denegrir, né, para sujar a moral de uma mulher como a Michele Bolsonaro, que teologicamente nós não concordamos com ela, né? Nós somos de uma linha teológica bem diferente, mas essa mulher ela tem lisura, ela é correta, tem caráter, e vocês cristãos, ou se é que eu posso chamar vocês de cristãos, vocês colaboraram para denegrir a imagem de uma mulher que trabalhou tanto nesses 4 anos com pessoas com deficiências, com deficiência visual, pessoas de necessidades especiais, que foram acolhidas por ela, pela ministra Damares. Eu lamento por você. Eu não sei se eu posso te chamar de cristão. Sabe por quê? Tá vendo essa camiseta aqui atrás, ó? Martinho Lutero, grande reformador do século XVI, um homem que brigou, um homem que protestou contra os abusos do Império, né, de Roma, um homem que lutou não só teologicamente, mas lutou por outras áreas da vida, né? Um homem que pregou a palavra e não se vendeu, né, em momento algum, nem para reis e nem para papas. Não se prostrou diante deles. Por isso, mais de 500 anos se passam e nós lembramos de Martim Lutero, que coincidentemente hoje, né, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. E não foi uma reforma somente eclesiástica, não. Foi uma reforma também social, moral, né? Uma reforma completa que nos países em que a reforma foi entrando, ela foi mudando a vida das pessoas, né? Teologicamente, moralmente, eticamente, culturalmente, né? Socialmente, tá? De família também. Então, eu lamento que você tenha emprestado a tua língua a Satanás, que você tenha se desviado da sua fé e colocado a sua militância para aquilo que a Bíblia condena, que é um bandido, um corrupto,
um enganador, um homem que tem aversão à fé cristã. E não adianta essa falazinha dele no começo agora à noite, que eu nem quis ver, só vi um comentário aqui do jornalista, né? Foi logo quando eu liguei a televisão, dizendo assim que ele agradeceu. Isso é mentira. Mentira faz parte dele. Ele, ele fala daquilo da qual ele é, um mentiroso. Não acredite que ele teme a Deus, agora agradeceu a Deus, ele é um cristão. Não acredite nisso. Esse homem nunca pisou numa igreja seriamente. E eu duvido que pisará. Duvido que ele pisará, a não ser para negociar com os corruptos que votaram nele. Então, lamento por vocês. Lamento. Lamento. Eu espero que Deus tenha misericórdia de vocês, assim como os irmãos da América do Norte, dos Estados Unidos, hoje se arrependem amargamente da escolha que fizeram, né? E é muito curioso como o que acontece nos Estados Unidos acontece aqui no Brasil, há uma similaridade de acontecimentos. Lá foi a mesma coisa, foi a imprensa, foi o judiciário, foi o establishment, todo contra o presidente Donald Trump, e ganhou um homem que não conseguia colocar 10 pessoas na rua, e hoje, passado 2 anos, né, o Donald Trump já tem aí quase que mais do que a maioria da aceitação das pessoas, e possivelmente vai ser eleito o próximo presidente dos Estados Unidos. No Brasil aconteceu assim tudo semelhante. Parece que bateram a fotografia lá e trouxeram para cá. Tudo aconteceu exatamente da mesma maneira. E eu espero também que o arrependimento que bateu lá bata em vocês, vocês possam corrigir a besteira que vocês fizeram hoje. Se é que vai dar tempo da gente corrigir. Se é que vai dar tempo da gente tirar o ladrão da cena do crime. Porque o ladrão voltou à cena do crime e vocês colaboraram para isso. Por fim, quero encerrar aqui só lembrando algumas coisas que vocês desprezaram. O Brasil nunca teve deflação. O Brasil vai para o 3º mês em deflação. Você desprezou um dos melhores ministros, né, que o Brasil já teve. Ministro da Economia, um dos melhores que o Brasil já teve. Um homem correto, um homem justo e um homem trabalhador, como o Paulo Guedes. Que o Brasil só não está pior porque Deus deu capacidade a esse homem para ele gerir a nossa economia de uma maneira sóbria, de uma maneira eficiente e capaz. Vocês desprezaram isso. Passamos por uma pandemia e estamos hoje melhor do que muitos países da Europa. E nós, em termos de inflação, estamos bem melhor do que os Estados Unidos, porque nós tivemos um homem competente ali, agraciado por Deus, né, dotado por Deus de dons para conduzir a nossa economia. Vocês desprezaram trabalhos de ministros sérios, por exemplo, como o Tarcísio de Freitas, na infraestrutura, de Fábio Faria, na comunicação, de Damares Alves, no Ministério da Mulher, e que se expande aí também para outras áreas, da Tereza Cristina, na agricultura, e de tantos outros ministros técnicos, que fizeram um excelente trabalho, todos eles. Você acreditou, você está acreditando que, por exemplo, que o bandido, quase que eu pronunciei o nome do bandido, né? O bandido que está prometendo desmatamento zero, você acredita nisso? Você acredita que um cara que, quando ele governava, o desmatamento era 3 vezes maiores do que o atual? Desmatamento zero é impossível, ele não vai conseguir isso porque ele não vai fazer isso. Nós tivemos um bom ministro que cuidou dessa área, que foi desprezado por vocês também. Vocês desprezaram uma gestão técnica. E nós vamos pagar por isso. Porque a corja que está sendo preparada para os ministérios é sombria. É aterrorizante. É de causar calafrio no mais frio do ser humano que possa ter emocionalmente. É de dar medo da corja que está para vir no ministério.
Todos os companheiros do bandido estão voltando para a cena do crime. E você é responsável por isso. Você desprezou também, né, um momento único na nossa história em que nós podemos ter a defesa dos costumes de forma tão clara, da família, da moral, de ter as nossas crianças protegidas de ideologia. Agora, não vá reclamar quando o teu filho chegar em casa dizendo que colocando para vocês o que ele aprendeu em sala de aula, né? Que menino pode escolher ser menina, que menina pode escolher ser menino dentro da sala de aula, que você cristão, se o seu filho chegar em casa aprendendo a não crer em Deus, não reclama, faz o L, viu? Ó, faz o L. Tá? Se a tua filha chegar em casa dizendo que ela foi no banheiro feminino e tinha um menines lá, não reclama. Ó, faz o L. Tá? Então não reclame. Você quis isso. Você desprezou os costumes. O Brasil desprezou os bons costumes. Aquilo que a Bíblia nos ensina. Vocês desprezaram. Então, aceitem o que está por vir pela frente. Resumindo e finalizando, na verdade, aqui, nós não aceitamos a derrota, porque ela não foi justa, ela não foi honesta e ela não foi transparente. E se Deus quer julgar o Brasil, e eu creio nisso, que assim seja feita a vontade de Deus. Para os 49%, 49%, quase 50%, conscientes, que reconheceram o esforço que esse governo fez, das crises que passou e conseguiu deixar o Brasil de pé. A vocês, meus irmãos, eu peço, não desanimemos, continuemos orando por essa equipe que trabalhou pelo Brasil nesses 4 anos, pelo presidente, pela sua saúde, pela sua família, por todos os ministros que foram ótimos ministros. Oremos para que o Senado, de fato, trabalhe, que agora foi renovado, o Senado e a Câmara, trabalhem para fiscalizar o bandido que vai assumir o executivo e oremos pela vida deles. Que Deus julgue esse país segundo a sua vontade. Deus abençoe vocês. Amém.